Sabe aquelas fotos antigas, aquelas que parecem carregar um peso estranho, um silêncio que incomoda? Pois é, durante o século XIX, existiu um costume que hoje parece impensável: fotografar pessoas depois que elas já tinham morrido. E por trás dessas imagens, existem histórias reais, lendas, relatos assustadores e um mistério que atravessou gerações. Hoje, eu vou te contar tudo. Como tudo começou no século XIX, tirar uma foto era caro, raro, e muitas famílias nunca tinham um registro dos próprios filhos. Quando a morte chegava, quase sempre cedo demais, aquela era a última oportunidade de guardar um rosto para sempre. E foi assim que nasceu a fotografia post-mortem. Os fotógrafos arrumavam o corpo como se estivesse dormindo. Outros, mais ousados, deixavam o morto sentado, em pé, segurado por suportes, com os olhos pintados para parecerem vivos. E muitas vezes, pareciam vivos demais. Relatos de fotógrafos. O silêncio que respira com o passar dos anos, surgiram relatos estranhos, principalmente dos próprios fotógrafos. Ezra Wilton, na Inglaterra, escreveu em seu diário que, ao posar um menino morto, ouviu um sopro fraco, como se ele tivesse tentado respirar. Os médicos disseram: é só gás no corpo, mas o Wilton largou a profissão naquela mesma semana. Outro caso famoso, a foto de Margaret Clark, de 1873. A menina estava com os olhos costurados. Mesmo assim, quando a foto ficou pronta, os olhos apareceram abertos na imagem, sem retoque, sem explicação. Os jornais da época publicaram a história, mas ninguém conseguiu explicar. As fotos que começaram a mudar sozinhas com o tempo, essas imagens foram parar em feiras, coleções, baús antigos, e foi aí que as histórias ficaram mais sombrias. Uma lenda famosa é a do menino inclinado. Era uma foto comum, um garoto morto, sentado numa cadeira. Mas colecionadores que tiveram a imagem diziam que, cada vez que ela era fotografada de novo, o menino parecia mais inclinado para frente, como se estivesse tentando sair da foto. Um antiquário chegou a jurar que à noite ouvia a cadeira ranger dentro do armário onde guardava o álbum. A maldição das 3 batidas. Vários fotógrafos da era vitoriana relataram ouvir 3 batidas pouco antes de algo estranho acontecer. 3 toques na madeira, no chão ou no próprio corpo do morto. Um fotógrafo afirmou que, após as batidas, a foto revelada mostrava 2 sombras, a da criança e uma silhueta atrás dela, onde não havia ninguém. Alguns chamaram isso de superstição, outros chamavam de aviso. Quando os mortos acordavam na foto. Aqui começa a parte mais documentada e mais perturbadora. Do século XIX ao início do XX, existem vários registros de pessoas que foram fotografadas e acordaram no meio da sessão. O caso mais famoso aconteceu em Southampton. Uma jovem dada como morta por afogamento foi fotografada vestida de branco. Quando o fotógrafo deu o primeiro flash, ela virou a cabeça, respirou e vomitou água. Alguns chamaram de reflexo tardio, outros disseram que ela voltou só para morrer de novo. As fotos assombradas do século XX. Quando essas imagens se espalharam pelo mundo, começaram relatos modernos. Álbuns que caíam sozinhos, fotos que amanheciam viradas para baixo, cães que latiam para uma gaveta específica, quadros que não ficavam na parede. E o mais contado, pessoas que diziam sentir que alguém estava observando, sempre que olhavam para fotos de mortos. Um colecionador americano disse que, após digitalizar várias imagens, percebeu que os olhos ficavam mais nítidos, como se estivessem acordando. Um investigador resumiu assim: a fotografia captura a alma, mas algumas almas não gostam de ser capturadas. Hoje, o mistério continua. Essas fotos ainda existem, guardadas em baús, museus, sótãos e nas mãos de colecionadores que jurarão que algumas imagens têm algo pesado. Alguns acreditam que essas fotos registraram não apenas o corpo, mas o exato momento em que a alma deixou a terra. Se isso é verdade, ninguém sabe. Mas a verdade é que, quando você olha para uma fotografia post-mortem, não sabe se está apenas vendo um rosto antigo ou se está sendo observado de volta. Então me digam vocês, essas fotos são apenas um costume antigo ou carregam algo a mais, algo que o tempo nunca conseguiu levar embora? Eu deixo essa resposta para a sua imaginação.